Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de redes sociais da Rádio e da TV Justiça. E junto com a Gisele e com o Mauro, a gente vai te explicar as principais decisões da semana. Eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da Rádio e da TV Justiça. E comigo você vai ver os principais aspectos jurídicos das decisões dos ministros do STF. Sou Mauro Burlamag, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a Mari e a Gia a contar como foi a semana aqui na Corte. Antes de mais nada, bem-vinda de volta, Gi. Obrigada. Muito bom tê-la de volta. Estou feliz em estar aqui. Então vamos lá, começar falando então de plenário. Na quarta e na quinta, a gente teve a continuidade do julgamento da ação penal 1025, em que o ex-senador Fernando Collor e outros 2 empresários respondem por crimes ligados à BR Distribuidora. Os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes votaram na quarta, e aí na quinta a gente teve o voto da ministra Rosa Weber, presidente aqui do STF. O que a gente já tem, né? O Collor foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, porém ainda não temos a dosimetria da pena. Esse é um próximo passo que vai vir na semana que vem, não é isso? Isso, Mari. Até o momento, o que a gente já tem é o seguinte: os ministros já entenderam que a PGR conseguiu comprovar que houve a questão da corrupção passiva no caso dos contratos com a UTC, né, e a BR Distribuidora, né? O ex-senador teria usado, então, seu tráfego, a sua influência, né, para conseguir direcionar aquelas licitações ali para essa empresa UTC Engenharia, e aí isso ficou comprovado pela PGR, segundo a maioria dos ministros, né? Já temos 8 votos nesse sentido. Sim. Com relação à lavagem de dinheiro, também comprovou-se que Collor, com a ajuda do Luiz Amorim, que é um assessor dele, um empresário, isso, teria ajudado o Collor, né, por meio de depósitos nas contas pessoais dele e nas contas das empresas de Collor, teria tentado ocultar a origem desse dinheiro, né, e é o que eles chamam de lavagem de dinheiro. Então a PGR também teria conseguido comprovar esses fatos. E aí, com relação à organização criminosa, que a gente está com uma situação de empate aí, em que 4 ministros entenderam que sim, houve uma organização criminosa, juntando esses 3 personagens que estão sendo que são julgados aqui, com outras pessoas de outros núcleos que foram investigados na Operação Lava Jato, né? Esse é um processo que vem da Operação Lava Jato, que teria se formado uma organização criminosa. E outros 4 ministros entenderam que não, que houve sim uma associação criminosa. Essas 3 pessoas se reuniram para cometer esse crime, que só foi condenado por um, não é isso, Gil? Exatamente. A grande divergência aí nesse aspecto é saber se a conduta tipifica ou não os crimes, né? Seja o crime de associação criminosa, que está previsto no Código Penal, com uma pena que vai de 1 a 3 anos, uma pena mais branda, né, em relação, ou o crime de organização criminosa, que é já um delito previsto na lei específica que tratou do crime organizado e que traz uma pena muito superior, que é uma pena que vai de 3 anos a 8 anos, podendo inclusive ser aumentada caso haja participação de funcionário público. Então, 4 ministros, como o Mauro esclareceu, eles entenderam que realmente ficou configurado a organização criminosa, porque, no entender destes ministros, havia uma estrutura organizada, né? Ali, eles se reuniram para reiteradamente praticarem crimes, e esses crimes havia ali uma hierarquia formada, né? Uma divisão de tarefas entre os integrantes dessa estrutura. Algo mais parecido, né, com um grupo de pessoas que se reúnem para praticarem crimes, inclusive crimes mais graves, com penas superiores a 4 anos ou até mesmo crimes envolvendo aí a criminalidade transnacional. Já o crime de associação criminosa, ele não traz como característica esta estrutura tão organizada, né? Então, o tipo penal previsto no artigo 288, ele estabelece que seria uma associação de pessoas para a prática de crimes. Então, pode ser uma associação eventual e não uma associação ali permanente. Então, essa é a grande divergência que nós tivemos, mas não houve maioria de votos nem para um e nem para o outro. E aí a gente ainda tem que lembrar que houve também os 2 votos dos ministros que entendem pela absolvição. Então, assim, por enquanto, o que a gente tem é realmente a maioria formada no sentido da condenação por corrupção e lavagem de dinheiro. Não prevaleceu ainda a condenação em relação a qualquer um dos outros crimes, porque nós não tivemos o número mínimo de votos, que seriam, né, no mínimo 6 votos,
no sentido de condenar por organização criminosa, nem por associação criminosa. Eu achei curioso uma explicação do ministro Alexandre de Moraes falando sobre essa questão da associação e da organização, que ele diz, a associação é como se pessoas se encontrassem, se juntassem para cometer um determinado crime ou outro, né? E a organização seria como se montassem uma empresa, né, para começar a cometer crimes. Então, assim, a diferença é entre esses dois tipos penais. E a pena também, isso impacta demais na pena, né? Porque essas questões, o próprio ministro Edson Fachin, ele chegou a sugerir ali uma pena em torno de 33 anos, que ainda será discutida, mas que provavelmente não será mantida por conta da própria questão da organização criminosa, que acabou não prevalecendo no plenário do Supremo Tribunal. Então, ele mesmo deve propor um ajuste na pena inicialmente proposta para começar a discutir quando for o momento. E eles estão discutindo também uma questão relativa no crime de lavagem, né? Se houve um crime de lavagem, foram vários crimes de lavagem, né? Exatamente. Isso também talvez acabe... Eu tive a impressão, Mauro, que, na verdade, assim, algumas questões ainda serão discutidas pelos ministros. Na próxima sessão, Na próxima sessão. Exatamente, assim, a quantidade de crimes praticados, se foi o caput, se houve ali a incidência, né, de alguma qualificadora. A questão do ato de ofício, né? Se houve ou não o ato de ofício que está no parágrafo 1º desse artigo 317, né? Exatamente. Então, eu acredito que ainda serão feitos alguns ajustes, né, em relação a esta questão. E aí a gente precisa aguardar, então, a próxima sessão para poder verificar como vai ficar. Sobre esse assunto, eu quero tirar uma dúvida com vocês a respeito da dosimetria da pena, né? Todos os ministros, até quem absolveu, vai poder também dar um voto nesse sentido? De dizer qual que é a pena, como é que vai funcionar isso na semana que vem? Isso, a ministra Rosa Weber levantou essa questão de ordem, diz ela, inclusive, até por sugestão do ministro Gilmar Mendes. Um tema que já gerou muita polêmica aqui no Supremo. Que já foi discutido algumas vezes aqui no Supremo, e aí a gente lembra que na ação penal 470, que foi a do mensalão, que é aquela que a ministra Carmen Lúcia mencionou, que enquanto era julgado o mensalão aqui no Supremo, esses crimes estavam sendo cometidos à mesma época, assim, ela chocada com isso. No julgamento do mensalão, houve já essa discussão, né? E aí o que acontece? Se decidiu que quem votou pela absolvição não participaria da dosimetria, ou seja, né? Quem não condena não tem por que aplicar uma pena. No ano seguinte, no julgamento dos embargos, né, que mudaram algumas coisas com relação ao julgamento inicial da ação penal, novamente eles discutiram isso e aí mudaram o posicionamento. Não, todos os ministros que estão presentes votam, né? E aí agora eles voltaram a analisar isso e mantiveram essa última posição, no sentido de que, até no que fala o ministro Alexandre, que puxou a corrente que venceu nesse caso, o julgamento está dividido em duas etapas, né? É uma fase de como seria o conhecimento na área trabalhista e depois a área do julgamento da dosimetria. Exatamente, assim, prevaleceu o entendimento, né, do tal princípio da colegialidade. Porque, como estão diante, né, do plenário, a composição ali atual, né, de 10, mas a gente sabe que é de 11 ministros, mas atualmente estamos com 10 ministros, e prevaleceu, portanto, essa divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que todos devem participar, né, ali da apuração da quantidade da pena que deve ser aplicada, no caso concreto, em relação a cada um dos condenados, independentemente de terem votado pela absolvição ou condenação. Ficaram vencidos o relator, que é o ministro Edson Fachin, e também o ministro Luiz Fux, que entendem que seria completamente inadequado que ministros que votaram pela absolvição pudessem depois participar, né, desta dosimetria da pena. Mas não foi a posição que prevaleceu, né? Então, assim, é uma questão que realmente já levantou algumas situações aqui no Supremo. Como é a segunda vez que se decide nesse sentido, acredita-se que essa seja uma posição que vá se firmar, até porque foi definida também pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido de que esse julgamento realmente teria dois momentos: o momento de conhecimento da ação penal propriamente dita e depois uma outra fase, né, de dosimetria da pena, de verificação da quantidade da pena adequada para a repressão daquele crime que aconteceu. Entendido. Vamos, então, para o plenário virtual, pessoal? Vamos. Vou começar, então, por uma decisão que, por unanimidade, os ministros decidiram excluir as terras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas de uma lei paulista que autoriza a exploração dessas áreas para o ecoturismo e também para a exploração madeireira.
Mauro, tem mais informações sobre essa decisão aqui? Isso, a Procuradoria-Geral da República é autora da ação, e ela diz que a concessão dessas áreas, né, independente de licenciamento ambiental e sem consulta prévia às populações indígenas afetadas, né, viola a competência da União para legislar sobre o tema, viola a proteção ao meio ambiente, viola a proteção aos povos indígenas, né, então, assim, essas alegações da PGR principais, né? E aí o ministro fala na decisão que entidades que aportaram informações nos autos dizem que das 25 áreas listadas no anexo dessa lei estadual, 7 estavam diretamente em territórios tradicionais de povos indígenas ou quilombolas, né? E aí então o ministro vem dizer que, né, é inconstitucional uma lei tratando de situações ligadas a áreas indígenas, terras quilombolas, Sim, isso mesmo. Assim, essa lei ela foi questionada, uma lei do Estado de São Paulo, e a ação direta de inconstitucionalidade foi julgada parcialmente procedente. Nem todos os argumentos que foram apresentados pela Procuradoria-Geral da República foram acolhidos, porque inicialmente realmente se alegou que haveria aí uma ausência de respeito a uma legislação nacional. E no voto, inclusive, o ministro ele acabou esclarecendo que a legislação estadual, ela não traz ali um rol fechado, taxativo, né? E também engloba situações que não afastam a incidência da legislação federal que trata sobre o tema. E que seria impossível, né? Que não se pode ter legislação estadual que venha ofender as proteções constitucionais previstas na Constituição Federal em relação ao meio ambiente e em relação às comunidades indígenas e povos quilombolas. Então, é por isso que ele desproveu alguns argumentos, né, afastou alguns argumentos da Procuradoria-Geral da República e acabou, na verdade, considerando parte da lei inconstitucional e dando uma interpretação conforme, né, no sentido de que, olha, até pode ser feita essa outorga e tudo pelos estados, não tem problema. Mas é preciso que se respeite a legislação nacional e que se respeite a Constituição Federal em relação às comunidades tradicionais. Isso não pode deixar de ser... Por isso que ele excluiu só do que vai ser concedido terras que sejam de povos indígenas, quilombolas. Então, isso está excluído da possibilidade de concessão. Aí o resto segue esse impedimento. E assim, quando a gente tem uma decisão dessa natureza, né, aplicada para... É uma lei estadual do Estado de São Paulo, mas já fica aí uma sinalização para qualquer outro estado que venha querer legislar sobre esta questão. A gente recebe muito esse pedido de informação se essa decisão aqui vale para todos, e a gente sempre tenta explicar, né, de que não vale para todos. A lei questionada aqui é a lei de São Paulo. Ela não tem um caráter vinculante porque é uma lei específica, exatamente. Mas se torna um precedente, né, Se torna um precedente, uma orientação jurisprudencial, ainda mais quando se tem uma decisão por unanimidade. Perfeito. É isso. Bom, vamos atualizar então agora as denúncias, né? A gente recebeu aqui mais 250 denúncias que foram oferecidas pela PGR contra as pessoas acusadas de envolvimento nos atos antidemocráticos do dia 8. A gente vem falando aqui toda semana e atualizando. Dessa vez, as denúncias foram recebidas no inquérito 4921, que o Mauro já explicou, que é um pouquinho diferente, que ele apura a responsabilidade dos autores, né, das pessoas que instigaram os atos, não necessariamente quem estava presencialmente destruindo o patrimônio público. Mauro, vamos atualizar de novo, então, os números? Mais 250, isso soma quanto aí? Vamos lá. Ao longo das semanas? A sessão que encerrou na segunda-feira, 22, foram recebidas essas 250 denúncias, né? Então, a gente já tem um total de 1.045 denúncias recebidas aqui pelo Supremo, né? A PGR diz que ofereceu 1.390. No momento, está sendo analisado o 6º bloco, a gente está chamando, né, por blocos de denúncias, né? São individualizadas todas, mas são em bloco. A gente está analisando agora, os ministros estão analisando o 6º bloco, são 131 denúncias, tá? Eu, antes de vir para cá, olhei o placar, estávamos com 3 votos já pelo recebimento da denúncia, tá? E aí a gente tem que dessas, somando o que vai vir agora, a gente vai ter 1.176 denúncias, se aceitas essas 131 que estão em julgamento. 225 no inquérito 4922 e 950 no inquérito 4921. E ainda não temos previsão de uma nova para essa semana, até porque parece que as defesas ainda estão apresentando lá suas sustentações. Lembrando também que essa fase inicia ou não um processo penal propriamente dito, onde os investigados saem dessa condição e passam a assumir a condição de réus, caso as denúncias, né, sejam aceitas. Então, em relação a todos os casos em que as denúncias foram aceitas, eles viraram réus e deverão responder sob a proteção dos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas vão se submeter a um devido processo legal que haverá um julgamento
a ser marcado pelo Supremo, ainda tem diversas fases, né? Toda a fase de instrução, de oitiva de testemunhas, e por aí vai. Mas só a curiosidade, já temos mais de 50 ações penais abertas. As primeiras 100 denúncias recebidas lá, mas 50 ou 60 eu estou acompanhando lá, já tem ações penais abertas aqui no Supremo, uma para cada uma dessas pessoas. Individualizadas, individualizada, uma ação para cada uma, ação penal. Certo. Semana que vem a gente atualiza, então, de novo o Vamos andamento aí dessas ações. Vamos falar, então, agora de piso da enfermagem, né? A liminar que liberava o pagamento do piso foi para o plenário virtual para ser referendada, né, pelos ministros. E aí o ministro Gilmar Mendes, na quinta de noite, pediu vista. Vale a gente ressaltar aqui que a liminar do ministro Roberto Barroso segue valendo, não é isso? A gente chegou a ver algumas manchetes, enfim, dando a entender o contrário, que teria paralisado, mas não é isso. Vamos explicar melhor. Suspende, o pedido de vista suspende o julgamento, mas não suspende a liminar. Né? Esse referendo, ele vai ser confirmado ou não a liminar, mas como a Gi vai dizer melhor, até, ele não tem um efeito suspensivo. Ela não passa a valer a liminar somente depois de ter sido referendada. Ela segue valendo. É adotada, já sendo assinada, ela passa a valer, e aí, se for não referendada lá na frente, aí sim que ela deixa de valer. Então, é uma decisão do ministro Barroso, que a gente explicou na semana passada, que liberou, né, o pagamento do piso depois do aporte, né, que o governo assinou de 7 bilhões. Perfeito, com todas aquelas explicações que ele faz, como é que deve ser feito, a questão das empresas privadas, a questão da negociação, Exatamente. Mas isso tudo segue valendo, né? Segue valendo, porque há uma decisão judicial e decisão judicial deve ser cumprida, ainda que essa decisão judicial seja uma liminar. O pedido de vista do ministro Gilmar Mendes é um tempo que ele vai ter, né, para poder realmente melhor analisar o caso e poder se manifestar. E isso não afasta de maneira alguma aquilo que foi decidido pelo ministro relator. Então, isso só faz com que haja uma pausa ali na análise do referendo no plenário virtual. Enquanto isso, continua valendo a liminar, ela segue valendo até que o plenário decida, confirmando, né? E aí ela vai continuar valendo, ou reformando, e aí a gente teria que ter, de toda forma, uma outra decisão do plenário para que haja uma mudança dessa liminar do relator. Até para a gente entender fácil, quando começou o julgamento do referendo, a liminar seguia valendo. Quando ele pede vista, o que a gente acabou de explicar, o julgamento segue. Ele só está parado para o ministro analisar, como se ele estivesse lá parado pensando, mas o julgamento está acontecendo. Se o referendo suspendesse o efeito da liminar, então ela já teria suspenso. Então ela está valendo, enquanto está sendo julgada está valendo, enquanto acontece o pedido de vista ela está valendo, Exatamente. E só para de valer se não for referendada. Sim. Devidamente explicado. Vamos passar, então, para as decisões individuais, as monocráticas, começando por uma do ministro Alexandre de Moraes, que cassou uma decisão do TRT-3, Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que tinha reconhecido o vínculo empregatício de um motorista de aplicativo, o Cabify, e aí o STF já tem algum entendimento firmado sobre isso, Gil? Eu estava lendo no site que parece que já existe algo nesse sentido. É o seguinte, inclusive a ação é uma reclamação, e quando a gente tem uma reclamação, significa que a argumentação é no sentido de que uma decisão judicial acabou desrespeitando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Entendi. E o Supremo, ele tratou de questões semelhantes, né? Quando ele julgou, por exemplo, a questão de possibilidade de terceirização da atividade fim. Teve uma outra situação também que o Supremo decidiu sobre contrato de transporte, de que não haveria ali, existem várias formas de contrato de trabalho, várias formas de negociação entre as partes que não ficam ali restritas àquela tradicional relação empregatícia prevista na consolidação das leis do trabalho. Então, hoje em dia, com a evolução, né, das relações econômicas e das relações sociais de um modo geral, o direito caminha para o reconhecimento dessas novas modalidades de contratação. Então, tudo isso foi levado em consideração, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes, na decisão em que ele acabou reconhecendo esta ausência de vínculo entre o aplicativo e o motorista. Eu achei curioso, ele citou, né, a questão dos motoristas autônomos que são contratados para serviço de transporte de carga, e um caso que acontece muito na Justiça do Trabalho ainda, que é a parceria entre salões de beleza e as profissionais que trabalham na área. Sim. São contratos comerciais. E que não geram nenhuma relação trabalhista. Não geram uma relação trabalhista, né? Para se ter um vínculo trabalhista, tem que ter
certos requisitos, né? E aí, no caso, ele está dizendo que não, isso é um contrato comercial, como se fosse entre partes, como se fosse com uma outra empresa, um outro PJ, como se diz. Sim. Então, ele citou esses exemplos. Citou, e também falou assim, olha, ele não presta, o motorista não presta um serviço para o aplicativo, né? Sim. Na verdade, ele utiliza o aplicativo para poder, o aplicativo ele vai intermediar ali as pessoas, né? Ele cadastra tanto um meio os de unir motoristas, quem precisa com quem oferece. Exatamente. Mas é uma discussão que está muito latente Até porque na a gente justiça tem do visto trabalho. isso muito, né? Uberização, pejotização. Nos TRTs, no próprio TST, existem Exatamente. decisões ainda conflitantes. Isso é vínculo de emprego, isso não é. O ministro Godinho chegou a comentar com a gente aqui, nos quando esteve episódios aqui. anteriores. E foi né? por isso que o ministro Alexandre de Moraes entendeu a necessidade dessa suspensão, né? De cassar essa decisão da Justiça do Trabalho, nesse sentido, por conta exatamente dessas discussões que se tem, né, a respeito desse assunto. E também porque já houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, de que esta aproximação entre as partes, o motorista ele não tem ali um horário específico para poder prestar um serviço, ele não tem que ir todos os dias, né, apresentar aquele serviço. É uma relação muito mais liberal. Então, inclusive, pelo fato de ser uma relação comercial, a apreciação deve se dar pelo juízo cível e não pela Justiça do Trabalho. Por isso que ele envia a decisão Pra Justiça Comum. do Trabalho para a Justiça Comum. Exatamente. Exato. Ainda falando em decisão monocrática, tem uma do ministro Toffoli, né, que eu queria que a gente citasse, que é sobre uma suspensão nacional de processos na Justiça do Trabalho, inclusive. Sim. Você tem mais informações, Mal? O tema, né, a repercussão geral foi reconhecida nesse caso, que trata da possibilidade de inclusão no polo passivo de uma ação trabalhista, de empresa que forma grupo econômico, mesmo que ela não tenha participado da fase de conhecimento. Falamos agora há pouco em fase de conhecimento novamente, da parte em que estava se discutindo se a empresa deve ser condenada ou não na ação trabalhista. Né? Então, essa possibilidade, a fase de execução é uma fase gargalo na Justiça do Trabalho, reconhecidamente. Né? Muitos ganham ações na Justiça na fase de conhecimento, chega na fase de execução... Não consegue receber. Ganhou, mas não levou. Ganhou, mas não levou. A Dilma Verde até falou isso pra gente, exatamente. Então, assim, a Justiça do Trabalho tenta resolver a questão da execução com várias formas, usando, inclusive, artigo do CPC, né? Enfim, formas de encontrar valores, de solucionar, né? De dar efetividade à decisão, porque uma decisão que não leva a pessoa a ter o ganho do direito recebido. Gera a sensação de ausência de justiça, né? Isso. E aí, então, uma das formas que tem é essa questão de você incluir grupos econômicos da empresa condenada, ela fazer parte de um grupo econômico, você incluir a empresa, a holding, a empresa, enfim, empresa ligada a ela no polo passivo, ou seja, para ver se ela consegue pagar a dívida que está ali. Só que a grande questão que nós temos, Mari, aí é exatamente o fato de que esta empresa ela acaba sendo incluída numa fase de execução, ou seja, aquela fase em que foi discutido se o débito é devido, se não é, em que teve toda ali a oportunidade de defesa, ela não chegou a fazer parte, ela não se manifestou. E o que acontece? Quando ela é chamada ao processo, né? Olha, você não figurou ali na ação de conhecimento, mas você faz parte do grupo, então vou colocar você aqui para também ser solidária com essa dívida. Então, quando você inclui essa empresa, para ela poder discutir alguma coisa, ela tem apenas um instrumento chamado embargos para poder apresentar, mas para isso tem que ser feito um depósito prévio, que é a tal da segurança do juízo, um depósito daquilo que está sendo discutido. Então, imagine o tanto de constrições que acabam sendo feitas em relação a essas empresas para que elas possam até discutir a possibilidade, se realmente fazem parte ou não até do grupo econômico, ou, enfim, a legitimidade ou não de estarem ali figurando naquele polo passivo. Só para ver, nesse caso, eu estava dando uma olhada nos autos, essa empresa diz que nesse processo ela está com 2,5 milhões presos, bloqueados, e que em outros processos na Justiça Trabalhista ela está com 60 milhões bloqueados. Então, Exatamente. assim, é um tema interessante por isso. Muitas grandes empresas que fazem parte de holdings, de grupos econômicos, acabam sofrendo esse tipo de constrição. Né? O ministro cita isso, tem implicado a construção de patrimônio, não raras vezes de maneira vultosa, de empresa que sequer teve a oportunidade de se manifestar. Exatamente. E aí o que alega é ofensa ao princípio da ampla defesa. É como se fosse ia ser uma certa surpresa, né? Olha, eu nem sei o que foi discutido, mas agora, na hora de ter que pagar, eu estou sendo incluído nas ações e mais. Há decisões contraditórias na Justiça do Trabalho, né? Então, isso acaba gerando o quê? Insegurança jurídica. E por
para poder impedir que haja esse tipo de decisões contraditórias, o ministro, então, decidiu fazer essa suspensão nacional dos processos de execução que discutem exatamente esta temática. Ou seja, para tudo, deixa o Supremo decidir. Depois que o Supremo decidir, aí sim a gente vai prosseguir com esses processos. Mas precisa primeiro de uma decisão uniforme, tomada pelo plenário do STF, até porque já houve reconhecimento da repercussão geral do tema, que envolve, inclusive, alguns artigos, como você mencionou, né? E essa suspensão nacional, por que não aconteceu antes, na verdade? Né? Não há uma obrigatoriedade do ministro relator, no momento em que há o reconhecimento da repercussão geral, decretar essa suspensão imediatamente. Ele tem ali poderes para poder avaliar o melhor momento para que isso aconteça. Então, há uma certa discricionariedade do relator na análise dessa suspensão ou não. E foi, então, que ele entendeu agora a necessidade dessa suspensão por conta de vários impactos que podem decorrer, né, em relação a questões econômicas, a própria economia processual, e decisões conflitantes. Então, são várias consequências mesmo. Consequências. Para evitar tudo isso, suspendeu. No momento, o CNJ traz dados sobre sobrestamento de processos, né, como se chama, né, os processos estão parados esperando. No momento, são 230. E a gente pensando nisso, essa empresa comentou que nesse está com 2 milhões, em outros estaria com 60, ou seja, se você botar 200 processos que podem envolver muitas pessoas e grandes empresas, e decisões que continuam. Quando ele paralisa, porque é para parar de continuar acontecendo decisões que podem vir a ser questionadas. Na quantidade de juízes trabalhistas que tem espalhados pelo Brasil, então, realmente, é uma decisão bastante adequada. Para a gente fechar o bloco aqui das monocráticas, vamos de decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o início do cumprimento da pena imposta ao ex-deputado Daniel Silveira. Ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão, não foi isso, Mauro? Foi. E no dia seguinte em que ele foi condenado, o ex-presidente, né, o então presidente Jair Bolsonaro, concedeu o indulto por meio de um decreto que foi agora, recentemente, pelo Supremo, anulado, considerado inconstitucional. E, então, desvio de finalidade, né? Isso, considerado por desvio de finalidade, né? Um julgamento que a gente comentou também bastante aqui, né? Então, o que o ministro Alexandre entendeu agora, assim, a ação penal a condenação já transitou em julgado, né? Não há mais nenhum recurso passível, né, de rediscussão da matéria. Então, o que se falta fazer agora é cumprimento da pena em definitivo. Agora já não é mais uma prisão provisória, agora é cumprimento definitivo da pena que ele recebeu. E aí também, todo esse tempo que ele ficou preso provisoriamente vai ser descontado da pena definitiva, né? Então, é o que a gente chama de detração. Todo período em que ele ficou preso provisoriamente, isso será abatido do total da pena que foi aplicada. Bom, vamos falar então o que vem por aí. Na semana que vem a gente já adiantou que na quarta-feira tem a questão da dosimetria da pena, né? Que provavelmente vai ser o primeiro tópico da quarta-feira. Isso. Já consta como o primeiro item, inclusive. Né? Na sequência, eu anotei aqui que nós temos aquela questão das reclamações que discutem a questão do empate em matéria criminal. Sim. Fora daquelas situações de habeas corpus, recurso em habeas corpus. Sim, né? Exatamente. É a questão do empate superável, né? Assim, aquela hipótese em que o ministro está ausente, e aí o que fazer nesses casos? Porque o regimento interno, ele trata situações cíveis, ele trata algumas situações relacionadas a algumas espécies, classes processuais no âmbito penal, mas há outras que não estão abarcadas ali, especificamente naquele dispositivo do regimento interno. Então, há uma controvérsia sobre a necessidade ou não de suspender o julgamento e aguardar o voto do ministro que esteve ausente naquela sessão, ou se a ausência for uma ausência, né, um pouco mais prolongada, se chama o ministro da outra turma para poder compor, né, ou ainda ver a possibilidade, se nesse caso seria a hipótese de decidir favoravelmente ao acusado, ao réu ali em que esteja sendo debatida aquela questão. Então, são duas questões de ordens em reclamações, são processos também extremamente aguardados. Além disso, na quarta também um processo super interessante. Esse é da quarta? Não, é da quinta já, né? É verdade. A quinta a gente começa com a questão da descriminalização das drogas, né? Foi incluído como primeiro item da pauta, um tema que tem chamado muito a atenção da sociedade. Eu até gosto de esclarecer, assim, o Maurinho foi bem, essa descriminalização é das drogas de um modo geral, tá? Porque é do artigo 28 da lei que trata de drogas. Assim, as pessoas falam da maconha e acabam chamando mais atenção para a maconha, mas
Mas é claro que nós já temos alguns votos Citaram votos, maconha, inclusive, né, acham que realmente a especificamente, descriminalização deve acontecer apenas para a maconha, dentro de um determinado patamar de quantidade e tal. Mas, assim, a discussão em si é sobre a descriminalização do porte ou do posse pessoal. Porte pessoal. Da posse pessoal para uso próprio do artigo 28 da Lei de Drogas, que trata de droga de um modo geral. Né? Agora, na discussão, é claro, os ministros têm debatido sobre isso, mas não se trata apenas da maconha. Perfeito. É isso, então? É isso. E tem também juiz das garantias. Tá na pauta de quinta-feira, né? Exatamente. Vê se dá tempo de julgar, né? Gente, muito obrigada, Gi, bem-vinda de volta. Obrigada. Que bom ter você de volta aqui no podcast. Mauro, muito obrigada também pela participação. Obrigado, Mari. Obrigado, Gi. Obrigado a você que esteve com a gente. Semana que vem estamos de volta com mais decisões, então, do Supremo. Até lá. Até já. Até lá.